A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem aqui da cidade de Joinville e não só da cidade de Joinville, mas de todos os lugares no mundo onde a internet chega. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu sou Valdir Floriano, presbítero da igreja, e estou aqui para gravar a lição de número 6. Essa lição que será ministrada, então essa aqui é a pré-aula, né? Essa lição que será ministrada no dia 9 de novembro de 2025. E o tema da lição de hoje, só lembrando que nós estamos estudando o profeta Jeremias, né? Então esse é o tema da lição aí da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Então, exortação, arrependimento e esperança, ministério profético de Jeremias. E o tema da lição de hoje, a lição de número 6, vai falar sobre as parábolas e pronunciamentos. Então nós vamos ver aí, aprender um pouco o que vem a ser as parábolas, né? E o texto principal diz assim, ó: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Então nós já percebemos aqui a linguagem metafórica, né? Ou a linguagem em forma de figura de linguagem através de parábola. E o resumo da lição: diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos, o profeta Jeremias fez uso de parábolas, né? Mas o que vem a ser, portanto, as parábolas? E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Na introdução diz assim, ó: nessa lição veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Então, olha só, Deus falando ali ao seu povo que o cativeiro seria representado através de um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figo, narrada no capítulo 24 de Jeremias. Então, olha só a quantidade de figuras de linguagem, de simbolismo que Deus utiliza para se comunicar, para se dirigir ao seu povo, né? Então, o primeiro tópico diz assim, ó: a parábola como recurso literário. Então, a parábola é um dos recursos literários, né? E eu já quero aqui propor para você, professor, propor aí aos seus alunos, para que eles possam dizer o que eles se lembram das figuras de linguagem, sobretudo aquelas que se utilizam, né, aquelas que se estudam. Aí o pessoal do ensino médio, né, ou mesmo do ensino fundamental, que se ensina ou que se aprende na língua portuguesa, né, ou no estudo de literatura, onde se tem muitas figuras de linguagem, né? Então peça para que eles citem, para que eles mencionem aí algumas das figuras de linguagem. Então, a título de dinâmica, eu acho que você pode fazer isso, né? Porque a parábola é também uma das figuras de linguagem, né, dentre as muitas, né, que se apresentam, que estão presentes na Bíblia, e isso demonstra, obviamente, a riqueza, né, e a preciosidade literária que a Bíblia, que o texto bíblico representa, ou que o texto bíblico representa. Por mais que o objetivo da Bíblia não seja o de ser uma obra literária, né, uma obra assim que tenha que reúna todos os elementos estéticos, literários, né, daquela linguagem poética, porém a Bíblia é sim uma fonte de literatura, a Bíblia é sim uma fonte de elementos estéticos, né, onde na forma de Deus se relacionar com o ser humano, na forma de Deus se relacionar com o indivíduo, ele se vale sim da beleza estética, né, de elementos literários para se comunicar com o seu povo, para se comunicar com a humanidade. Então, em hipótese alguma, a Bíblia pode ser desconsiderada como uma obra, né, uma obra que contenha elementos literários de grandíssima importância, né, no estudo da linguagem, no estudo da comunicação. E eu listei aqui, até para ajudar aí você, professor, né, você pode aí utilizar com seus alunos, né? Eu listei aqui algumas dessas figuras que você pode estar comentando com eles, né? Então, por exemplo, a metáfora, né, que também é uma figura de linguagem, na Bíblia nós encontramos também, mas ela vai tratar sobretudo, de comparações, né? Comparações, uma comparação
implícita quando fala assim, por exemplo: os seus sonhos são duas estrelas brilhantes, né? Então, aqui só estou citando aqui alguns exemplos. Então, quando você vai pegando aí, portanto, as figuras de linguagem, metáfora é uma delas. Temos também a metonímia, né? Então, a metonímia também é uma figura de linguagem. Tem a catacrese, tem a ironia, tem a hipérbole, tem o eufemismo, tem a antítese, tem a elipse, tem o pleonasmo. Então, são várias figuras de linguagem que se encontram, né? Tem a aliteração, tem a assonância. Então, olha só a quantidade de figuras de linguagem que estão presentes, que são da língua portuguesa e que também nós encontramos na Bíblia Sagrada, né? Algumas dessas figuras de linguagem. Então, a título de dinâmica aí que você pode aplicar com os seus alunos, você pode se valer, portanto, aí dessa pergunta e pedindo para que os alunos aí que estiverem presentes em sala de aula, aí você que é líder, o professor aí da EBD dos jovens, pedir para que eles mencionem, né, algumas dessas parábolas, né? E se você quiser ainda ir um pouquinho além, pergunte, né, quais dessas figuras de linguagem a gente pode encontrar na Bíblia, né? Então, nós vamos perceber aí que Jesus, obviamente, se valia muito, né, das parábolas, que é onde nós vamos encontrar no tópico seguinte. Então, aqui, ó, a parábola como um recurso literário. Então, a parábola é sim um recurso literário, né, que está muito presente na Bíblia, não só a parábola, mas como várias outras figuras de linguagem, figuras de pensamento que estão presentes na Bíblia Sagrada, né? Aí aqui, ó, apareceu uma definição. Então, a parábola o termo vem do grego, que é parábole, composto de uma preposição para, ao lado de, e próximo de, e bolio, que quer dizer colocar, ou seja, colocar ao lado de para que se possa estabelecer uma relação, né? Uma relação comparativa, um paralelo comparativo entre um elemento simbólico e a realidade. Então é para isso que serve a parábola. Você pega figuras simbólicas, você pega elementos simbólicos, né, que tenham um referencial simbólico, que tenha um significativo dentro do imaginário do meu público, e eu traço um paralelo comparativo com a realidade que eu quero externar. Portanto, a parábola fica sendo aí um recurso muito mais eficiente no que se refere à comunicação. O subtópico 2 diz assim, ó, a interpretação de uma parábola. Então aqui eu anotei algumas coisas aqui, ó. Para que se possa interpretar uma parábola, obviamente, o símbolo, né, o objeto que está sendo utilizado na parábola precisa ter um significado, ele precisa ser carregado de um significado que esteja presente no imaginário ou no consciente da coletividade, né, ou dos indivíduos para quem eu estou me dirigindo. Porque se essa parábola, né, se esses símbolos que eu estou utilizando numa parábola, eles não tiverem um significado, não tiverem uma representatividade, não fizerem sentido para aquele público para quem eu estou me dirigindo, essa parábola, obviamente, vai perder o efeito, né? Então, lembrando que a parábola, nesse sentido, seria a forma mais abrangente de comunicação, onde eu conseguiria atingir um público cada vez maior, né? Então, nesse sentido, não teria nexo, por exemplo, eu falar uma parábola que trata, por exemplo, de agricultura a um público predominantemente voltado à tecnologia, que não entende absolutamente de plantio, que não entende absolutamente nada de lavoura, que não entende absolutamente nada da cultura agrícola, né? Então, se eu quero, né, diante de um público que é voltado, que tem um interesse predominante, que tem uma vida voltada à tecnologia, e eu quero trazer ali a eles alguma representação, quero apresentar a eles alguma lição, quero apresentar a eles alguma verdade, só que para isso eu utilizo uma figura de linguagem voltada à agricultura, a cultura do plantio, para esse público não vai fazer sentido nenhum. Então é importante, portanto, conhecer, né, o público e entender e saber previamente que esse público já tenha alguma afinidade com aquele assunto ao qual eu pretendo tratar, sobretudo com relação à parábola que eu pretendo aplicar. Porque se eu perder
essa relação do signo, né, do símbolo, com o significado que esse símbolo carrega e o referencial do meu público, aí a parábola não vai fazer sentido nenhum, né? E Jesus era perito nisso, né? Ele identificava, portanto, qual era a cultura, qual era a prática vivencial daqueles indivíduos, daquelas pessoas, daquele povo a quem ele estava se dirigindo, e ele lançava uma parábola que fazia bastante sentido naquele contexto. Então Jesus ele era expert nisso. Então, para isso, para que a gente possa entender as parábolas da Bíblia que estão contidas ali, nós vamos precisar, obviamente, entender o contexto histórico. Então, se você não entender o contexto histórico daquele momento, você vai perceber que aquela parábola não vai fazer sentido, ou você vai ter dificuldade para entender a parábola. Então, é importante conhecer, portanto, o contexto histórico. E não só o contexto histórico, mas o contexto político, o contexto econômico, o contexto cultural, o contexto social, o contexto religioso, o contexto econômico. Então, serão vários contextos que você vai precisar entender, né, que o seu aluno vai precisar entender e estudar para que aquela parábola que ele está lendo na Bíblia possa, de fato, fazer algum sentido, né? Para que ele possa buscar minimamente a compreensão daquilo que a parábola, né, dos significados que aquela parábola está carregando e está apresentando. Então é muito importante ter esse entendimento. Então a interpretação da parábola, o que é necessário para interpretar a parábola, é necessário a compreensão de todos esses contextos, em razão, primeiro, do tempo, né, que essas parábolas foram escritas, sobretudo as do Antigo Testamento, bem como também as parábolas do Novo Testamento. Então, quando você tem um entendimento, uma compreensão do contexto em que aquela parábola foi proferida, você vai ter melhores condições de compreender o significado e de fazer também, obviamente, uma aplicação dessas parábolas. No subtópico 2 ou no subtópico 3, diz assim, ó, Jesus e as parábolas, né? Peça aí aos seus alunos também, a título de dinâmica, a título de interação, peça aos seus alunos que eles mencionem algumas das parábolas que foram citadas por Jesus, porque Jesus, né, era o mestre das parábolas, né, da aplicação das parábolas, né? E eu vou dizer assim, até uma coisa, por que Jesus se valia, né, de parábolas? Primeiro, Jesus, como o mestre da comunicação, ele não poderia, obviamente, abrir mão desse recurso, desse método, dessa estratégia. Então, Jesus se valeu muito desse recurso, dessa estratégia, desse método. Por quê? Quando você quer expor alguma verdade e você vai expor essa verdade seguindo um raciocínio lógico, uma argumentação muito densa de argumentos, de proposições, de asserções, quando você quer que o seu público entenda, né, um pensamento, uma ideia, alguma verdade, e você sistematiza de maneira muito minuciosa aquilo que você quer, aquela verdade que você quer transmitir, tende que o senso de racionalidade mental de cada indivíduo, ou os filtros, né, racionais de cada indivíduo, eles tendem a entrar em ação, e a assimilação, a absorção daquele conteúdo acaba sendo muito menor do que aquela que o falante, do que aquela que a pessoa que está se comunicando gostaria que fosse. Mas quando se aplica uma parábola, todo esse filtro de racionalidade, né, essas barreiras, essas anteparas, né, de racionalidade que o indivíduo costuma apresentar para filtrar aquilo que ele vai absorver, elas tendem a diminuir, e aquela mensagem, aquela informação tende a ser absorvida com mais facilidade, aquelas verdades, né? E outra coisa, por se tratar de elemento simbólico e de parábola também, por exemplo, de uma linguagem metafórica, aquela verdade, aquela lição, aquela história tende a ser assimilada e absorvida com mais facilidade. Então, é por isso que Jesus se valia tanto de parábolas. Aí alguém pode dizer assim, não, mas os fariseus, né, eles ignoravam as parábolas que Jesus falava, porque os fariseus, eles se achavam, né, as lideranças religiosas da época, se consideravam os donos da verdade. Então é por isso que eles ignoravam as parábolas de Jesus, mas não porque as parábolas eram desprovidas de significado e de verdades e de realidades, mas porque eles
insistiam em se manter na sua lógica da interpretação da lei, na sua lógica da interpretação da lei de Moisés, e quando Jesus veio apresentando as verdades do reino de Deus por intermédio de parábolas, eles se opuseram, né? Então eles tiveram uma tendência aí de negar e de resistir, de manifestar resistência em relação àquilo que Jesus estava ensinando. E outro sim, qualquer pessoa quando está se comunicando, quando está falando, ele deve sempre partir do pressuposto que a mensagem que ele está comunicando precisa ser compreendida é, mesmo pela pessoa mais simples, né, menos escolarizada, menos culta, menos instruída que está presente no seu público, sobretudo quando esse público se trata de um público heterogêneo. Então, quando você está ali palestrando, falando, se comunicando a um público, a uma plateia, você tem sempre que partir do pressuposto que a sua mensagem precisa ser compreendida pela pessoa menos instruída que tem ali naquele público. Por quê? Porque se a pessoa menos instruída, a pessoa menos capaz ali de entender aquilo que você está falando pela simplicidade e objetividade com que você se comunica, a pessoa mais culta, a pessoa mais escolarizada, a pessoa mais graduada daquele ambiente também vai entender. Agora, o contrário não é verdade. Se você se comunicar somente pensando nas pessoas mais graduadas que estiver naquela plateia, as pessoas menos graduadas também não vão entender, as pessoas menos instruídas, né? A não ser que você vá palestrar a um público que seja já previamente selecionado, né? Um público que já foi previamente, foi feita uma triagem, e são pessoas que têm um domínio de tecnicidade na fala, né? Do jargão que você vai utilizar na sua comunicação. Então, se isso acontecer de maneira prévia, aí você sabe que você vai poder falar em termos técnicos, né? De maneira muito mais à vontade, né? Agora, do contrário, você tem sempre que pensar nas pessoas menos instruídas, nas pessoas menos graduadas da sua plateia. E era exatamente isso que Jesus fazia, né? Então peça aí aos seus alunos para que eles mencionem, né, algumas das parábolas de Jesus. Eu listei aqui, ó, a parábola da grande pesca, a parábola do trigo e do joio, a parábola do semeador, a parábola das bodas, tem a parábola da vinha, tem a parábola do mordomo infiel. Então são várias parábolas que Jesus utilizou para apresentar as verdades do reino de Deus. Então, a título de dinâmica, né, aí com seus alunos, você pode fazer isso também. O segundo tópico diz assim, ó, o Antigo Testamento e as parábolas. Agora vamos ver aqui, né? Ó, então, as parábolas, o tópico 1 diz assim, ó, parábolas no Antigo Testamento. O uso de parábolas não era uma exclusividade do Novo Testamento. É encontrado também no Antigo Testamento. Então, Masal é o termo em hebraico no Antigo Testamento, enquanto no Novo Testamento, parábole é a expressão, né, o termo. Esses dois termos falam do ato de comparar ou de corresponder como o ensino de algum valor espiritual. A diferença daí, inclusive, é uma diferença estrutural. Então, a gente vai ver a forma como as parábolas eram apresentadas no Antigo Testamento, tinham ligeiras diferenças, né, estruturais com relação às parábolas do Novo Testamento, sobretudo as parábolas proferidas por Jesus, né? Por quê? Enquanto as parábolas do Antigo Testamento elas vinham como uma advertência e uma correção sobre o povo, que é o que a gente vai ver aqui através dessa parábola do linho, bem como dos 2 cestos de figo, elas vinham, na sua grande maioria, como uma exortação, como uma forma simbólica de representar como que o juízo, a correção de Deus chegava até o povo, né? E nas que Jesus utilizou, sobretudo, né, no Novo Testamento, as parábolas que Jesus utilizou, elas vinham muito mais com a finalidade de manifestar e expressar as verdades do reino de Deus do que propriamente dito manifestar o juízo que viria sobre aquele povo, né? Então elas tinham essas pequenas sutilezas, né? Então vai dizer aqui, ó, agora sim, as parábolas do Antigo Testamento. Então são algumas parábolas que nós vamos encontrar do Antigo Testamento, né? As parábolas do Antigo Testamento. E eu destaquei aqui apenas algumas, mas eu vou citar o caso que mais salta, né? É o exemplo de Natã, quando profere aquela parábola para Davi. Aí a gente vai observar ali como
como que aquela questão ali acaba sendo abordada de maneira tão intensa, né? Então, quando nós vamos encontrar aqui ó, as parábolas do Antigo Testamento, aí nós vamos ver lá em Juízes, no capítulo 7, né, os versículos no capítulo 9, dos versículos 7 ao 15, que vai dizer assim, ó, dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem, tu reina sobre nós. Então aqui, nós vemos aqui claramente que uma figura de linguagem, né? Nós vemos aqui uma figura de linguagem, onde nós percebemos aqui um indivíduo, né, um indivíduo inanimado, né, um ser inanimado, como se eles estivessem dialogando, né? E a gente vai ver que essa figura de linguagem é uma linguagem bem comum, é uma figura de linguagem chamada prosopopeia, ou seja, quando você pega coisas inanimadas, como as árvores aqui que estavam dialogando e pedindo que elas foram a uma figueira pedir para que ela reinasse sobre eles, né? Então essa aqui era uma parábola. É óbvio que isso aqui era um desejo do povo de Israel, porque eles estavam agora já se inspirando nos exemplos das nações vizinhas, né, das nações pagãs, e eles estavam querendo agora para si um rei também. E Deus ficou muito desapontado com isso, né? Bem como depois, posteriormente, Samuel ficou bastante desapontado com isso. Mas aqui está o exemplo dessa parábola, né, onde o povo já estava começando, aqui na época dos juízes, já estavam começando a manifestar o desejo de ter um rei que reinasse sobre eles, né? Daí ele vai e conta essa parábola, né? Ainda até a conclusão vai dizer assim, ó, porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o mosto e da alegria de Deus e os homens e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então eles estavam tão desesperados porque eles queriam um rei, que eles foram e recorreram aos espinheiros. Então isso aqui mostra assim o quanto o povo de Israel estava cego, né, no seu desejo de que eles tivessem um rei, que eles vão e pedem aquele que obviamente traria castigo, né, traria um fardo muito pesado a eles, né? Então isso aqui seria mais ou menos o significado da parábola, né? E outro que é bem conhecido também é a parábola onde depois que Davi havia cometido ali aqueles pecados horríveis, né, chega o profeta Natã e disse, olha, tinha um homem que só tinha ali uma ovelhinha, né, mas tinha um outro homem, uma pessoa muito poderosa que tinha várias ovelhas, né, só que quando chegou a visita lá na casa desse homem poderoso, ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, onde ele tinha várias, ele foi lá, pegou a única ovelhinha daquele homem, né? O que merece esse homem? Então o Natã ali, ele apresenta uma parábola e Davi de pronto fala assim, não, esse homem é digno de morte. Aí onde Natã diz, mas esse homem é você. Então veja assim, ó, que através do formato que Natã apresentou aquela verdade, Davi nem chegou a cogitar a possibilidade de que ele, de fato, estava se enquadrando no perfil daquele homem que cometeu aquela covardia, né? E aí quando ele diz, né, que o homem que tinha cometido tal coisa era digno de morte, aí o profeta Natã revela que aquele homem na verdade era
o próprio Davi. Então, assim, a utilização de parábolas no Antigo Testamento é muito comum e está muito presente, trazendo bastante verdades profundas, né? Então, os profetas e as parábolas, né? Então, os profetas foram responsáveis para a exposição dos ensinamentos de Deus, né? E muitos desses ensinamentos tinha como finalidade, tinha como objetivo fazer com que o povo buscasse o arrependimento, né? Então, na grande parte, na grande maioria dessas parábolas, né? Então nós temos ali, ó, além de Balaão e Natã na Bíblia, então registra outros profetas que falaram dos oráculos por meio de parábolas, como Isaías, que falou da parábola da vinha, Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, que apresentou as seguintes parábolas, né? Das duas águias e a da videira, a do leão, a do leão enjaulado e da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo. Então, assim, ó, você pode aí criar aí uma dinâmica com seus alunos, pedindo, né, com os alunos aí da tua classe, pedir para que eles façam aqui um levantamento dessas parábolas aqui, que estão ali na Bíblia, as referências estão todas aqui no texto da lição, para que vocês possam interagir e para que você possa perceber também como que essa questão, essa aplicação de parábola, dessa figura de linguagem, estava bem presente no Antigo Testamento, né? E agora nós temos aqui, ó, as parábolas de Jeremias, que é o tópico 3. Parábolas de Jeremias. Então, parábola do cinto de linho. Então, o que Deus fala para Jeremias? Fala assim, Jeremias, pega um cinto de linho e deixa ele amarrado aí na tua cintura. Aí depois você vai, tira esse linho e tira esse cinto de linho e enterra ele no meio de uma fenda de uma rocha. E coloca ele no meio de uma fenda de uma rocha. E Jeremias vai e faz aquilo que Deus manda com que ele fizesse. Aí, depois de algum tempo, Deus fala assim, ó, agora tu vai lá e pega aquele cinto de linho. E quando Jeremias retorna, que ele vai pegar aquele cinto de linho, ele percebe que o linho está completamente apodrecido. E daí Deus fala com ele, fala assim, então assim é o meu povo, porque eu escolhi Israel, o reino de Israel e o reino de Judá, e o atei, porque aquele cinto de linho ele deveria ficar preso, né? Aquele acessório precisaria ficar preso ao lombo, né? À altura da cintura. Mas como agora ele estava apodrecido e era um acessório também dos sacerdotes que também utilizavam aquele cinto de linho, representando que Israel era o representante sacerdotal da humanidade perante Deus. Só que Israel, agora, tendo ficado longe de Deus, o cinto de linho deveria estar na cintura, mas como ele ficou enterrado, ou seja, ele perdeu o seu propósito, perdeu o seu significado. Então, aquele cinto que era para estar preso a uma cintura ficou enterrado numa fenda de uma rocha, e quando o profeta vai lá pegar, aquilo lá está completamente apodrecido e perdeu completamente a utilidade. Então, Deus fala assim, ó, assim também é o meu povo, será o meu povo. Porque assim como eles ficaram distantes de mim, eles perderam completamente a utilidade e perderam a representação sacerdotal que eu sempre quis que eles fossem os representantes sacerdotais aí da humanidade, né? Então, como eles desprezaram aquilo, então agora aquilo não tinha mais sentido nenhum, né? E eu aqui pensei também numa parábola, né? Numa forma de fazer uma parábola mais conectada aí aos dias odiernos, né? Pensando no celular, né? Então, se você... cada aluno aí, tenho certeza que cada aluno seu aí tem um celular. Então, se você for usar o celular como uma parábola também, você poderia dizer assim, ó, que o celular, quanto mais distante da antena que recebe o sinal, menos útil ele é. Então, se você tem um celular, pode ser o melhor celular do mundo, mas se ele estiver longe de uma antena e ele não receber o sinal que é propagado ali via satélite, e ele não receber o sinal, ele não vai servir para mais nada. Então, o que você pode comparar a esse sinal? Então, você pega um aparelho celular, compara com a vida do crente. Compara com a vida do crente e compara que
quanto mais longe ele estiver de Deus, ou quanto mais longe ele estiver da presença de Deus, da graça de Deus, ou do Espírito Santo representado pela antena que recebe a vontade de Deus e é retransmitida aos aparelhos, então aí vamos pensar aí, trazer esses aparelhos como se fosse cada crente. Então, quanto mais longe da antena, quanto mais longe da comunhão, quanto mais longe da intimidade com Deus esse crente tiver, menos útil ele vai ser, ele não vai servir para mais nada. Ele não vai servir para mais nada, ele vai perder completamente a utilidade, ele não vai conseguir mandar uma mensagem, não vai conseguir atualizar um aplicativo, não vai conseguir atualizar o próprio aparelho. Então, esses aparelhos, assim como a vida do crente, eles foram feitos para estar próximos de uma antena, de uma torre de transmissão de sinal, para que ele possa estar conectado com o reino dos céus, para que ele possa estar conectado com o reino de Deus. Isso aqui é só a título de comparação, você pode apresentar isso aí aos seus alunos, aí, a título de material didático, né, a título de uma didática, né, uma didática complementar, só para que haja um entendimento. Né? Então, se fosse fazer uma parábola usando, digamos assim, elementos simbólicos, né, e tecnológicos dos dias que nós estamos vivendo, isso aqui poderia muito bem ser aplicado. Né? E da mesma forma a questão da energia. Né? Então, se um celular que está com a bateria fraca, você não consegue tirar foto, você não consegue atualizar um aplicativo, então ele tem que ser conectado a uma fonte de energia para que ele possa ser carregado e assim ele possa cumprir com todas as funções e as finalidades para a qual ele foi projetado. Né? Então, ele vai cumprir com o propósito dele quando ele receber energia. E assim como a necessidade, né? Você pode perguntar aí aos seus alunos, será que eles conseguem deixar o celular 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana sem carregar? Então, assim como um celular não pode ficar 5 dias sem carregar, 2 dias sem carregar, ele tem que praticamente ser carregado todo dia, você pode comparar isso com a nossa vida espiritual também. E que se essa vida espiritual não for devidamente carregada, não for devidamente alimentada através da oração, dobrar o joelho, buscar a presença de Deus, de jejum, de uma consagração, de uma vida devocional, leitura da palavra, buscando se alimentar dessas fontes de energia, ele também não vai servir para mais absolutamente nada. Então fica aqui só a título de sugestão didática para você utilizar. E a parábola dos 2 cestos de figos, né? Então, aí a outra parábola que Jeremias apresenta são referente aos 2 cestos de figo. E sendo que uma cesta, né? Uma cesta daquelas, ou um cesto daqueles, estava com figos bons e a outra estava com figos apodrecidos. Né? Mas o que ele quer dizer com aquilo? Na verdade, o profeta Jeremias já estava dando a mensagem para o povo, dizendo, olha, vocês serão levados para o cativeiro, porém, um cesto representa aqueles que vão ser levados cativos, porém, vão permanecer fiéis a mim. E os outros figos apodrecidos que vão estar no outro cesto vão representar aquelas pessoas que, sendo levadas cativeiro, elas me desprezaram, elas me desonraram, elas não deram importância, não deram crédito à minha palavra e não se arrependeram. Então, essa aí era a mensagem que aquela parábola estava dizendo, sendo que o cesto bom seria daquele povo que sim, que seria levado cativeiro, mas que permaneceria fiel, que seria ali um remanescente fiel, e aqueles outros seriam aqueles que iriam desprezar, que manifestaram desprezo, que manifestaram indiferença com relação à palavra de Deus. Então, esse é o significado, portanto, dos 2 cestos. Né? E o último subtópico diz assim, a aplicação necessária. Então, essas 2 parábolas alertam o povo dos dias de Jeremias, né? E continua servindo de lição à igreja atualizada, ou na atualidade. Né? Na igreja, há os que cumprem a missão e os que agradam a Deus. Então, da mesma forma como foi naquela época, né? Então, nos dias de hoje, tem o cesto de frutas boas, de figos bons, e o cesto de figos estragados. Então, aqueles figos bons são os que hoje cumprem com a palavra de Deus. São aqueles que se declinam, que se debruçam diante da palavra de Deus e buscam fazer a vontade de Deus e buscam cumprir com o propósito do reino de Deus, enquanto há muitos outros que estão hoje simplesmente frequentando as igrejas, isso quando frequentam, né? Porque tem aí o movimento dos desigrejados que já acham que ser crente, que você pode ser crente em casa, que pode ser crente assim sem frequentar a igreja, né? Que é um grande absurdo, né? Que é uma grande afronta à palavra de Deus. Mas assim como também foram naqueles dias, não foi naqueles dias, tem também
tem os que permanecem fiel, aqueles que estão comprometidos com a palavra, aqueles que estão discipulando, aqueles que estão evangelizando, aqueles que estão levando realmente a semente, né, que estão semeando, que estão plantando as boas novas, estão semeando as boas novas do evangelho. Mas tem também aqueles que estão sonolentos, aqueles que estão indiferentes, né, que vai ser representado aqui pelo cesto de figos podres, né? E a conclusão diz assim: as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico. Inclusive, os profetas usaram desse recurso. Nessa lição, aprendemos a respeito de duas parábolas de Jeremias, e a do cinto de linho e a dos 2 cestos com figos. Estas parábolas servem como um alerta para a igreja. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Fica aqui, portanto, mais essa pré-aula com esses conteúdos. Eu espero que Deus abençoe você grandiosamente. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.